Estamos começando mais uma aula, videoaula sobre orações coordenadas. Hoje nós veremos as coordenadas sindéticas. Na aula anterior, nós estudamos, né, o período coordenado, que é dividido em assindéticas, que são aquelas orações que não têm as conjunções, e as sindéticas, que vêm acompanhadas introduzidas por conjunções. Então, o primeiro exemplo que nós vamos ter aqui é o exemplo: Ana comprou uma casa. Isso aqui é uma sindética, né? Depois, em seguida, nós temos e comprou um carro. Veja que nós adicionamos, nesse caso, né, a primeira oração à segunda por meio desta conjunção aqui, ó, desta conjunção e. Observe que quando nós estudamos as orações coordenadas, né, nós vimos que todas elas são separadas por vírgulas, exceto a conjunção e. Aí nós vimos o porquê disso, é só vocês revisarem e estudarem novamente. As orações coordenadas sindéticas, aditivas, elas dão ideia de adição, de soma. Né? É quando uma ideia está se somando à outra. Além desse exemplo da conjunção e, nós temos ainda nem, nós temos não só, como também, também, bem como, e tanto como, assim como. São exemplos que a gente pode dar no uso das conjunções sindéticas aditivas. Isso mesmo. Temos mais um exemplo de conjunção sindética aditiva. Agora nós temos aqui, ó, novamente, Ana comprou uma casa. Está vendo aqui? É a assindética, né? Não tem a conjunção. Segundo exemplo, mas vendeu o carro. Está vendo? Teve uma ideia contrariando a outra. Então, nesse caso aqui, essa ideia contraditória, que é representada, nesse caso, pela conjunção mas. Observem que, antes da outra oração, tem uma vírgula. Vocês estão vendo aqui a vírgulazinha aqui nesse finalzinho aqui, né? Depois de casa. Está vendo aqui, ó, nesse caso. Então, como nós vimos, as orações coordenadas sindéticas, elas são separadas pela vírgula. As conjunções adversativas, elas dão noção de oposição, do que é contrário, do que é adverso, quebra de expectativa. E além da conjunção mas, nós temos as conjunções porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, nada obstante e ainda assim. Né? São exemplos que nós podemos dar também dando exemplos de conjunções adversativas. Né? Outro exemplo. Aqui nós temos agora a oração sindética alternativa. Ana comprava a casa. Observe que nós temos aqui a vírgula. Está vendo aqui, separando? Em seguida nós temos o exemplo. Ou alugava o apartamento. Né? A questão da escolha, da alternância, que é representada muito bem pela conjunção, aqui o elemento coesivo, que é o ou. Né? Então, nesse caso, para a gente entender um pouco do que é alternância, essa ideia de alternância está relacionada à noção de escolha. Né? Uma ideia está, no caso, alternando a outra. Então, além do ou, nós podemos usar ainda o ora, o quer, seja, talvez, né? Que são muito também utilizados como conjunções, como elementos coesivos que dão ideia de alternância ou escolha. Tá? Mais uma oração coordenada sindética. Agora nós vamos ter a explicativa. O exemplo, Ana comprou uma casa. Novamente exemplo. Aqui nós temos a vírgula, aqui está vendo aqui a vírgulazinha aqui no final, separando, oração assindética porque não tem a conjunção, e vem aí em seguida, olha só, porque vendeu o apartamento. O que justifica a compra da casa foi porque Ana vendeu o apartamento. Então, nesse caso aqui, o porquê, que é um elemento coesivo, indicador de uma justificativa, de uma explicação. Né? Então, gente, quando nós vamos tratar desse tipo de oração coordenada, né, está relacionada à noção de uma justificativa, de uma explicação do conteúdo da oração anterior, nós utilizamos, além desse elemento coesivo, dessa conjunção, que esse elemento de ligação, que é
o porquê, nós podemos usar o pois, o que, porquanto e a ou seja, né? Também, que é muito utilizado muitas vezes nos exemplos do nosso dia a dia, quando nós escrevemos, quando nós falamos. Né? E para a gente terminar, né, com o estudo das coordenadas sindéticas, nós temos aqui o nosso último exemplo. Ana vendeu a casa. Novamente aqui nós temos a vírgula, né, separando aqui uma sindética. Nós vamos aqui para a sindética, que é por isso ficou sem moradia. Da ideia de consequência, essa conclusão de que, né, ela vendeu a casa e por isso terminou sem moradia. É isso? Quando a gente fala esse, dando um exemplo, no caso de uma oração conclusiva, está relacionada a essa noção de consequência, de uma conclusão de conteúdo exposto, né, na oração anterior, né, além do uso do por isso, nós podemos usar então, portanto, logo, assim, por consequência, consequentemente, de modo que, desse modo, em vista disso. São elementos coesivos que nós podemos utilizar, né, como indicador, né, da conclusão, da consequência que nós utilizamos na frase, tá bom? Então, gente, na nossa aula de hoje, nós estudamos as coordenadas sintéticas. Primeira, a aditiva, da ideia de adição. A segunda, a adversativa, que dá a ideia contraditória. A terceira, a alternativa, a noção de escolha. Nós tivemos a quarta, que nós estudamos, que foi a explicativa, que indica uma justificativa. E, por fim, nós tivemos, no caso, a conclusiva, que dá uma ideia de consequência. Isso que nós estudamos na nossa aula de hoje sobre orações coordenadas sindéticas.